Olá, bom dia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 17 de julho. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós e se estenda sobre todas as nossas casas, os nossos lares, os nossos amados, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 1, o verso de número 8. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Reconhecemos a nossa dependência de ti. Pedimos também perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E pedimos, dá-nos o entendimento da tua palavra, para andarmos nela e fazermos a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, nós vamos começar a ler aqui hoje o versículo 8. Nós estamos iniciando esta epístola ainda de Paulo, estamos começando a leitura desta epístola. Hoje vamos ler a partir do verso 8. Como eu disse ontem, ela vai nos trazer ensinos da doutrina de Cristo que são extraordinários, que todos nós devemos, precisamos conhecer. Então, quero convidar você mais uma vez a continuar aí essa jornada, esse caminho conosco na Epístola de Paulo aos Romanos, que, como eu disse antes, ela é mais do que uma epístola, do que uma carta, ela é uma obra doutrinária. Amém? Então, no versículo 8, Paulo ainda, nesse primeiro capítulo, está saudando a igreja, elogiando a igreja, e então diz assim: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Olha que testemunho forte, amados, que essa igreja tinha. Um testemunho forte de uma igreja que, ainda que não tenha sido instruída diretamente por Paulo, era uma igreja que estava fundamentada no Senhor Jesus Cristo, alicerçada em Jesus Cristo. Tinha Jesus Cristo, como nós falamos ontem, como nosso único, seu único e suficiente Senhor e Salvador, assim como deve ser na nossa vida. Nós devemos ser obedientes à palavra de Deus e submissos ao senhorio de Jesus Cristo. Esse testemunho era tão forte que em 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus e cristãos do Império de Roma, melhor dizendo. Amém? Eles tiveram que fugir, foram expulsos pelo imperador Cláudio. E no versículo de número 9 ele continua: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo ele continua dizendo que o seu ministério, o seu chamado, o seu trabalho é servir ao Senhor Jesus Cristo, é pregar o evangelho do seu Filho ou de Jesus Cristo. Amém? Como diz aqui, né, quem sirva em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, Paulo ele está aqui declarando que ele orava pela igreja e que ele orava também pedindo para que houvesse oportunidade para ele conhecer a igreja de Roma. Porque, como nós dissemos ontem, a igreja de Roma foi fundada por cristãos, que nós não sabemos quais, mas que chegaram a Roma, né, homens cristãos, judeus convertidos, gentios convertidos, e eles então fundaram a igreja em Roma. Então, Paulo não participou da fundação dessa igreja. Então, um dos motivos dessa epístola, nós falamos inclusive isso ontem, é instruir a igreja naquilo que Paulo ainda não havia ensinado. E então ele diz: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Amados, dom no grego é a palavra que se chama carisma, e esse dom, esse carisma, tem como fonte única e exclusivamente o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Então Paulo ele está dizendo que ele gostaria de repartir com aquela igreja algum dom espiritual para que sejais confirmados. Esses dons espirituais que Paulo gostaria de repartir, nós podemos entender que é o próprio Cristo, amém? A doutrina, os ensinamentos, a revelação que Paulo tinha
dada por Deus, por meio do seu Espírito, né, do Espírito de Deus. As bênçãos, repartir as bênçãos, então não só o próprio Cristo, a doutrina, o ensino, mas as bênçãos também. E claro que os dons do Espírito Santo. Nós temos alguns dons, nós podemos citar alguns deles aqui: o dom da fé, o dom de maravilhas, os dons de cura, também a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e discernimento de espírito, profecia, interpretação e variedade de línguas. Então, Paulo está dizendo aqui: eu gostaria de estar aí com vocês para poder repartir alguns dons, para nós podermos compartilhar os dons, porque isso é muito importante nesse ensino de Paulo, como um evangelista, como um pastor também. Ele quer repartir aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele quer distribuir, ele não quer ser o único detentor do dom. Ele quer que os irmãos, que os cristãos tenham o poder, a autoridade, os dons do Espírito Santo, possam pregar a palavra de Deus com sabedoria, com autoridade, com poder. Então Paulo, ele queria formar cristãos saudáveis. Amado, tudo aquilo que nasce, ele está destinado a crescer. Não pode continuar pequeno. Não pode, quando uma semente brota, ela vai gerar uma árvore, e esta árvore precisa dar frutos. E nós, como cristãos, somos assim também. Então, Paulo ele tinha esse entendimento, que ele tinha que formar homens, formar mulheres, formar homens e mulheres de Deus para pregar a palavra, para pregar com poder, com autoridade, com amor. Amém? Então, esse é o intuito de repartir esses dons. No versículo 12, ele diz ainda: isto é para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Preste atenção, nós não somos um poço de água parada, nós devemos ser como um rio onde a água corre. E Paulo aqui, ele revela a sua humildade, onde ele diz assim, na intermédio da nossa fé mútua, vossa e minha. Amados, é o apóstolo Paulo que está falando aqui, mas ele está dizendo: olha, eu quero estar com vocês para nós compartilharmos da nossa fé. Eu quero ser edificado pela fé de vocês. Eu quero edificar vocês também com a minha experiência. Então entenda essa humildade de Paulo, porque Paulo entende que cada cristão ele é membro do corpo de Cristo. E como membro, cada um de nós tem uma função, cada um de nós tem dons, tem uma capacitação dada por Deus para cumprir o seu propósito. E Paulo está então aqui ensinando isso à igreja, e nós percebemos essa humildade dele. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes que propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Então Paulo ele tem esse desejo de estar com a igreja para alcançar igualmente alguns frutos. E amados, esses frutos podem ser atitudes, né, daqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Eles podem ser obras de justiça daqueles que andam na palavra de Deus. Ele pode ser novos convertidos. Esses frutos que ele quer alcançar, amados, não é tomar algo da igreja, mas é compartilhar. Este compartilhamento mútuo das atitudes de um verdadeiro cristão, de verdadeiros cristãos, homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. Estas obras de justiça daqueles que têm andado no caminho do Senhor, têm praticado a palavra do Senhor, mesmo em meio a lutas, perseguições, tribulações, têm perseverado. E também de novos convertidos, aqueles que olhando para os cristãos que estavam ali em Roma, se convertiam, porque viam neles Deus. Sabe, como cristãos, as pessoas precisam ver em nós Cristo. Precisam ver em nós da mesma maneira, a palavra de Deus. Precisam ver em nós a palavra de Deus escrita. Amados, um verdadeiro cristão, muitas vezes, ele não precisa falar muito, porque as suas atitudes, elas revelam a palavra de Deus, o evangelho de Deus. Amém? Versículo 14. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a gentios, ou melhor, tanto a sábios como a ignorantes. Então, pois sou devedor tanto a grego como bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Veja, Paulo ele entende essa obrigação que ele tem
de pregar a palavra do Senhor. Essa obrigação de cumprir o mandamento de evangelizar, o ide de Cristo, que, aliás, todos nós temos como cristãos. É chamado ide pregai o evangelho a toda criatura. Amados, o evangelho nós devemos pregar para todas as pessoas que estão à nossa volta. Elas precisam ver o evangelho escrito nas nossas vidas. Olha que responsabilidade que nós carregamos. E ele então cita aqui gregos e bárbaros. Quem eram os gregos? Eram aqueles que receberam uma educação helênica. E eles eram considerados uma elite, uma classe alta, né? Uma classe ali cultural alta, com mais sabedoria, com mais, né, conhecimento. E os bárbaros, claro, são aqueles que não foram instruídos na língua e nem na cultura grega. Então esses eram considerados bárbaros, sem cultura, sem instrução. Mas Paulo, ele não faz distinção, ele prega o evangelho a todos. Ele não prega só o evangelho, ele não quer pregar o evangelho somente para aqueles que são da elite, mas ele quer pregar também o evangelho para aqueles que são pessoas simples, humildes, mas que muitas vezes têm muito mais sabedoria de vida do que aqueles que talvez receberam uma grande educação aos olhos dos homens, como eram aqueles que eram educados na cultura grega, na língua grega, nessa cultura helênica. Amém? Então Paulo, ele pregava para todos, sem distinção. Ele não fazia acepção de pessoas, porque veja, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo e entregou Jesus para morrer por todos. Não foi só por alguns. Amém? Amou o mundo de tal maneira. Então esse amor é um amor por todos. E somente aqueles que creem em Jesus Cristo é que são salvos, porque o mundo, nós sabemos, já está condenado. E eu quero pedir que incentivar você a continuar nos acompanhando, porque nós vamos aprender aqui doutrinas muito profundas da palavra de Deus nessa epístola de Romanos. Por isso que nós deixamos ela, depois de ver várias epístolas, deixamos ela mais para o final. Amém? Continuando. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então Paulo, nessa sua disposição de anunciar o evangelho, o que é anunciar o evangelho, amados? É o perdão do pecado, é a libertação do pecado das trevas, é a esperança da vida eterna. Amém? É pregar a cruz de Cristo que morreu por mim e por você na cruz, derramando o seu sangue para nos perdoar. Amém? E ele então diz ainda no versículo agora 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque primeiro foi anunciado para o judeu, amém? Primeiro foi anunciado para ele e depois também do grego. E quando nós falamos do grego, nós podemos imaginar os gentios, tá? Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Olha a justiça de Deus sendo revelada no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amados, esse justo viverá pela fé que Paulo cita aqui, ele cita porque ele quer mostrar que sempre o propósito de Deus foi justificar o pecador com base na fé e não nas obras. Nós vamos aprender mais para frente o que significa justificar nessa própria epístola. Mas é isso que Paulo está dizendo aqui, que sempre foi propósito de Deus justificar o pecador com base na fé. Amém? Em crer em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo tem os seus pecados perdoados. Amados, mas nós precisamos lembrar que crer implica em obedecer, em andar com Ele. Crer implica em amar. Então Jesus diz, quem é que me ama? Aquele que ouve os meus mandamentos e os pratica. Amém? Quero convidar você, amanhã nós vamos dar continuidade aqui a Epístola de Romanos, mas eu quero convidar você agora a orar comigo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas, a nossa casa. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, pedimos o teu favor. Clamamos, ó Pai, dá-nos do teu Espírito. Enche-nos com a tua presença. Enche-nos, Senhor, com a tua graça. Precisamos de ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas e as nossas famílias. Sobre esse dia, Pai, em tudo que nós fizermos, por onde nós formos, que o Senhor possa nos levar protegidos, guardados, livres de todo mal, de todo homem perverso.
de toda armadilha, de toda cilada. Pedimos que o Senhor abençoe o teu povo com saúde, com paz, com alegria, com prosperidade, com proteção, com graça, com amor, com reconciliação, em nome de Jesus Cristo. E nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Não esqueça, por gentileza, de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, nós sabemos o quanto ele é importante para você e você não está sozinho. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.